Se você é um nerd como eu, ou um desenvolvedor, talvez você já tenha ouvido falar de Linux. E caso não tenha, Linux é um sistema operacional, assim como o Windows. A diferença sendo que, além de ser de graça e ter uma interface mais bonita, na maior parte do tempo, geralmente ele também roda melhor no computador, costuma ter uma segurança melhor, não come tanto espaço na memória, e ele também respeita sua privacidade. Porém, essas coisas vêm com alguns poréns. Um deles sendo que nem todo jogo roda nele, alguns programas não funcionam nele, mesmo que você faça uma mandiga das brabas. E por fim, se você tiver uma GPU da Nvidia, pode ser uma dor de cabeça usar Linux de vez em quando. Mas apesar de tudo isso, eu te garanto que é bem simples baixar o Linux no seu computador. Primeiramente, você vai baixar a imagem de uma distro. Depois disso, você vai baixar um programa de formatação como Balena Etcher, Ventoy ou Rufus e formatar um pendrive. Depois disso, a gente vai reiniciar o computador e mudar a ordem do boot. Aqui você vai colocar o seu pendrive no topo, então reiniciar o seu PC. Depois disso, o computador vai iniciar na tela inicial da distro ou então no Grub. Usando o Ubuntu de exemplo, é só a gente configurar o resto no instalador. Clicar no botão de instalar o sistema e pronto, agora o Linux está no seu computador. E agora que a gente falou da parte chata, que é instalar o sistema, vamos falar sobre a parte divertida, as distros. O Linux por si só não é nada além de um terminal com uma maquiagem de interface. E por conta disso, diversas pessoas decidiram modificar o Linux de diferentes formas para criar um sistema operacional para pessoas comuns, como eu e você. E foi assim que nasceram as distros. Cada distro possui um objetivo diferente. Algumas distros foram feitas para serem o mais leve e familiar quanto possível. Já outras foram feitas para serem extremamente convenientes e fáceis de usar, às custas de coisas como modernidade e eficiência máxima como o Ubuntu e o Debian. Já outras distros foram feitas para gamers, como o Basite e o Garuda. Mas se você é nerd demais para essas coisinhas de bebê, você também pode usar o Arch, ou outra variação que simplesmente estampa na sua testa que você não sai de casa. Depois de saber o que é Linux, como instalar uma distro e qual é a distro perfeita para você, está na hora da pergunta mais importante entre todas as perguntas sobre o Linux. Depois de você instalar o Linux, talvez você precise baixar um programa, porém acabou descobrindo de uma forma amarga que aquele programa não funciona na distro que tu escolheu. Para resolver isso, a gente tem algo chamado DistroBox, que é basicamente uma ferramenta para usar qualquer distro que a gente quiser dentro do terminal. E um último problema com o Linux é a questão dos jogos, é que a maioria deles não roda nativamente com o Linux. Mas por sorte, a Valve pensou nisso e criou o Proton, que é como uma espécie de adaptador para fazer jogos de Windows rodar no Linux. Mas cara, eu compro meus jogos na GOG! Sem problemas, meu brother! Tem um programa chamado Lutris, que basicamente é capaz de rodar praticamente qualquer jogo que existe. E sim, isso inclui Doom. Mas cara, e se eu uso o programa que não tem nenhum tipo de suporte pro Linux? Nesses casos, a única solução que eu tenho é encontrar uma alternativa tão boa que rode no Linux, como é o caso do Premiere Pro e o DaVinci, encontrar uma versão de código aberto, como o Krita, ou então deixar o Windows no computador para esses casos. Com isso, acho que eu cobri quase tudo que um usuário iniciante poderia precisar saber antes de instalar o Linux, além de alguns comandos do terminal. Mas se você realmente vai precisar de muita ajuda, eu recomendo bastante que você pergunte a uma IA, ou então pesquise na wiki do Arch Linux. No mais, eu espero de verdade que isso tenha respondido todas as suas dúvidas. E caso você tenha gostado do vídeo, ou tenha alguma pergunta sobre, só deixe um comentário. No mais, espero que você tenha gostado do vídeo e até mais.